Obrigado, Claudinei. Obrigado a todos pela presença. Obrigado ao governador Beto Richa, secretário de Planejamento do Rio Grande do Sul, João Mota, secretário de Turismo de Santa Catarina, Valdir Valendowski. Obrigado pela presença. Lembrando que esse debate é transmitido ao vivo pela TV Estadão. Nós contamos com a participação de internautas que vão também encaminhar questões. O público pode me ajudar aqui nessa tarefa de levantar questões importantes sobre a região sul. Essa região que se destaca no país, primeiro pela IDH mais alto, o Índice de Desenvolvimento Humano, a questão da educação, nível de renda da região e especialmente o agronegócio. A região sul tem um papel de destaque nessa área da economia. Mas eu gostaria de começar uma questão com os três representantes dos três estados do sul aqui presentes, pela questão da mobilidade. Por ter a maior renda, a região também liderou as compras de veículos. E essa é uma das questões, inclusive, que foi tratada essa semana no périplo da presidente Dilma Rousseff pelos estados do sul, para anunciar a liberação de recursos, especialmente no Paraná e Rio Grande do Sul, onde teremos o ano que vem a Copa do Mundo e são necessários grandes investimentos para resolver a questão dos congestionamentos que começam a preocupar até Curitiba, que era tida como líder nos projetos de urbanismo, com um sistema de transporte super evoluído. Então, acho que vamos começar por essa questão para o governador Beto Richa, que poderia falar para a gente o que ele vai fazer com tanto dinheiro que a presidente Dilma Rousseff anunciou. Inclusive, ele tinha se queixando de outros empréstimos que estavam enfrentando alguma dificuldade, e acho que ele poderá falar para a gente o que vinha acontecendo, mas agora parece que abriram a torneira e todos os problemas vão ser resolvidos, né, governador? Bem, quero cumprimentar a todos, dizer que me sinto honrado pelo convite do Jornal Estado de São Paulo, neste fórum Estadão Regional. Honrado por poder dizer aqui o que está acontecendo no Paraná, poder participar deste debate com os demais estados da região sul, cumprimentando aqui o secretário João Mota do Rio Grande do Sul, o secretário Valdir de Santa Catarina, cumprimentar o nosso amigo Clay Scholz, que media esse debate, Ari Schneider, diretor executivo deste jornal, representante da Caixa, e os demais representantes do setor privado, na pessoa do Roland Rasson, meu particular amigo de Curitiba, diretor da GVT. E ele fica me provocando, né? Mas nós temos empréstimos parados em Brasília há mais de 1 ano e meio. O Proinvest, por exemplo, o Paraná é o único estado do Brasil que ainda não recebeu. Mas estamos trabalhando, me parece que agora, essa semana que entra, nós teremos a liberação de empréstimos de cerca de 3 bilhões de reais, seja do Banco Mundial para agricultura, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública e projetos na área social. E o Proinvest de recursos em todas as regiões do Paraná, contemplados projetos para infraestrutura. E, diretamente ao assunto da questão da mobilidade. Isso é um tema que preocupa, acho que todo o país, em especial os grandes centros urbanos, com o aumento da frota de veículos, e a de Curitiba, em especial, das frotas do país que mais cresceram. Temos um bom sistema de transporte coletivo, que são os ônibus que percorrem canaletas exclusivas para eles, eixos estruturais da década de 70 na cidade de Curitiba, que servem até hoje de modelo para várias cidades mundo afora, como Los Angeles, no Chile, na Colômbia, a cidade de Bogotá, Seul tem também algumas experiências de transporte baseado na cidade de Curitiba, mas temos que estar investindo permanentemente na melhoria do sistema, na implantação de novos modais, na integração entre esses modais, a exigência hoje da sociedade por mais ciclovias e ciclofaixas também. E Curitiba precisa muito, embora alguns ainda questionem essa necessidade, mas precisa da implantação do transporte de massa, que é o metrô.
iniciamos na nossa gestão, já em 2005, até pela forte demanda da população e uma grande discussão durante a campanha eleitoral de 2004, fui vitorioso, essa discussão do metrô. E avançamos bastante, perseguimos esta meta, e agora o atual prefeito, numa parceria com o nosso governo e também com o governo federal, anteontem a presidente Dilma esteve em Curitiba anunciando investimentos da ordem de 1,4 bilhão, jogaram a conta para o Estado, eu aceitei 700 milhões, e outros 700 milhões fechando a conta com a Prefeitura de Curitiba, para a implantação de um projeto de metrô que corta a cidade mais ou menos no sentido longitudinal, lá da SIC Sul, o bairro ao sul da cidade, em direção ao norte, até o bairro do Cabral e posteriormente até a Santa Cândida. Um investimento aí de 3 bilhões e alguma coisa. Mas também outros projetos, investimentos, a necessidade da melhoria do sistema de ônibus existente hoje. Tanto é que, quando eu assumi a Prefeitura de Curitiba em 2005, nós iniciamos uma discussão e chamamos uma reunião em Curitiba os principais prefeitos do Brasil. Lá estiveram, em 2005, início do ano, o prefeito José Serra de São Paulo, o Fernando Pimentel de Belo Horizonte, o João Paulo, prefeito do Recife, na ocasião, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, e vários outros prefeitos de cidades grandes e médias do Brasil e do estado do Paraná. E discutimos lá a necessidade de melhorias do sistema, a questão dos subsídios, a questão das gratuidades, mas em especial a necessidade de desoneração de tributos que incidem sobre a passagem de ônibus. Tributos federais, por exemplo, chegam a cerca de 20% do preço final da passagem. Encaminhamos lá a carta de Curitiba, assinada por todos os prefeitos presentes, ao presidente da República, então o presidente Lula. E não tivemos até então resposta. E agora o presidente Dilma resolveu desonerar esses tributos para contribuir com a redução da passagem de ônibus, que já tinha reduzido, sem a ajuda de nenhum outro governo, seja estadual ou federal, a passagem de ônibus quando fui prefeito. Uma passagem mais acessível, são trabalhadores, são donas de casa, são estudantes que se utilizam desse meio de transporte e precisam ter uma passagem mais acessível, a tarifa mais justa. Agora, com o governador, tinha pedido então ao governador Requião que nos negou a isenção do ICMS sobre o diesel e nós garantimos no Paraná, antes das manifestações das ruas, o único estado do Brasil a reduzir a passagem de ônibus nas linhas ali da região metropolitana, sob gestão do Estado, e com a isenção do ICMS sobre o diesel, permitir que os prefeitos das maiores cidades do Paraná pudessem reduzir a tarifa de ônibus. E depois das manifestações, a população cobrando na rua, vários governos e prefeitos reduziram a passagem de ônibus e o governo federal também a isenção dos tributos federais. Governador, mas só voltando à questão dos empréstimos. Além desses empréstimos liberados agora para o metrô, os empréstimos que estavam parados lá, o senhor disse há 1 ano e meio, por que eles estavam parados? E parece que o senhor fez agora uma exigência de que houvesse a contrapartida de que fossem liberados também aqueles empréstimos. Qual que era a alegação para a não liberação e o que aconteceu agora que vai sair o dinheiro? Pois é, meio difícil de responder essa, porque todos aqui acho que podem imaginar que o Paraná não tem a pior situação fiscal, muito menos de endividamento do país, mas é o único estado que está com os empréstimos bloqueados na Secretaria do Tesouro Nacional. E depois, assim, surpreendentemente, o anúncio da vinda da presidente para anunciar os investimentos do metrô e jogando a conta para nós de 700 milhões, um empréstimo a ser contraído junto ao Banco do Brasil, e aí eu liguei para Brasília. Falei 3 vezes com a ministra Miriam Belchior, até o chefe de gabinete da presidente, o Gilles, me ligou. Falei no sábado anterior com o ministro das Cidades, o Aguinaldo Ribeiro, ele que me deu a notícia da vinda da presidente, do anúncio do metrô e a conta que ficaria para nós, e eu questionei a todos. Como é que vocês vão explicar para a opinião pública que eu tenho empréstimos parados em Brasília há 1 ano e meio e vou assinar com vocês empréstimos do Banco do Brasil já liberados para o projeto do metrô? E aí foi aquela discussão, em
dia antes da vinda do presidente, até 9 da noite. A última ligação foi do Arno Agostinho, gaúcho, que comanda a Secretaria do Tesouro Nacional, dizendo que era para me tranquilizar a ligação, que ia ser analisado e a liberação, a semana que entra, dos empréstimos do Estado do Paraná. Então, tínhamos várias pendências no CALC, que chamam prestação de contas, de empréstimos federais, de governos anteriores. Tínhamos 45 pendências. Demoramos aí alguns meses para limpar todas essas pendências, zerar essa situação. Aí era um documento, outro documento que faltava, regularidade previdenciária, uma batelada de exigências. E cada vez que demorava meses, os outros documentos venciam. Então era aquela confusão. Mas agora, me parece, o limite potencial de gastos com servidores também. Eu disse a todos isso, me aponte um Estado que não tem qualquer irregularidade, por menor que seja. E agora me garantiram que estão liberando os empréstimos para o Estado do Paraná, do Proinvest, junto ao Banco do Brasil, Banco Mundial e o BID, que ainda está em tramitação. 3 bilhões e meio aproximadamente. Deixa eu perguntar então para o secretário de Planejamento do Rio Grande do Sul, João Mota, que também vai ser beneficiado com empréstimos também para a questão da mobilidade. Como é que vão ser aplicados esses recursos? Quais são os projetos e quanto tempo será que a população começa a ter os benefícios desses investimentos? Queria saudar a todos, parabenizar esta oportunidade pelo evento, isso traz, aporta, isso é importante para os grandes temas que são, evidentemente, já objeto de difíceis exercícios dos Estados na estrutura a nível nacional. Creio que, portanto, o cidadão isso, mais uma vez, mostra o seu papel ativo, proativo de buscar soluções. Duas observações sobre o tema, apenas aproveitando a brecha da fala do governador. Eu acho que nessa questão do transporte tem um tema que ora volta, ora vai, mas que talvez fosse o tema que também deveria ser enfrentado no Brasil, que é o chamado os segredos da planilha de cálculo da tarifa. Né? Quando nós tivermos essa metodologia, na nossa opinião, no Estado, dificilmente o efeito da redução de impostos vai gerar lá no usuário do transporte o efeito que nós desejamos. A cadeia produtiva desse tipo de sistema, de serviço, ele acaba no transcorrer absorvendo o impacto da tarifa e fica no meio da cadeia e não acaba gerando lá embaixo na tarifa, no usuário, a redução que nós gostaríamos. Então, pode reduzir 20% do IPI, nós poderíamos reduzir o ICMS de combustível, porque o sistema ele é montado de tal forma que vai ter sempre um custo no meio do caminho que vai ficar antes com esse efeito. E não vai redundar como nós gostaríamos, como é a intenção do gestor público, o efeito lá na redução da tarifa propriamente dita na ponta da população usuária do sistema, que é quem trabalha, quem precisa, quem depende do sistema público, e que infelizmente muitas vezes tem que acordar a cada ano, uma hora antes para poder chegar no seu local de trabalho ou estudante no seu local de estudo. Sobre isso também gostaria de dizer que nós somos o Estado que instituímos o passe livre, dialogando com as chamadas manifestações de junho. Todo o sistema de transporte público estadual do Rio Grande do Sul tem passe livre a partir de agora, uma lei aprovada por acordo, inclusive, unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado. Sobre mobilidade, nós também acabamos sendo incluídos no chamado PAC 50, que é o PAC Mobilidade, um dos pactos apresentados pelo presidente Dilma a partir da grande pauta colocada pela sociedade brasileira, e teremos também mais uma etapa de metrô, no caso, um metrô em Porto Alegre, a linha 1, o projeto todo são 2 linhas, 1 e 2, e também tivemos, já anunciado, já fechamos a modelagem financeira, é um trajeto de aproximadamente 11 quilômetros, e que liga a zona norte da cidade, que é a região mais populosa, pega além de Porto Alegre, numa lógica de sistema integrado, mais 4 municípios, que são juntos, representam mais de 1 milhão de pessoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, principalmente esse eixo sudoeste. Portanto, teremos uma qualidade no sistema que integra os dois modais, rodoviário e metrô, a partir desse projeto que implica hoje, na fase de construção, no CAPEX, como se fala, aproximadamente 4 bilhões e 800 milhões. A modelagem, 1 bilhão e 770 milhões. União, OGU,
O Estado assumiu também um empréstimo de 1 bilhão e 80 milhões, a Prefeitura um empréstimo de 670 milhões, e o parceiro privado, a responsabilidade de incorporar também no CAPEX 1 bilhão e 32 milhões de reais. Portanto, uma operação que envolve, nessa fase, aproximadamente 4 bi e 800 milhões. Estamos esperançosos, já estamos abertos, aproveitando aqui a oportunidade, anunciando aqui para os investidores, convocando-os a avaliar a proposta. Já estamos em um prazo aberto para, até o dia 18 de novembro, analisar os consórcios e empresas que aportarem propostas. Temos todo o interesse em recebê-los, esclarecer todas as informações do projeto. Criamos, inclusive, essa fase preparatória para evitar aventuras, uma vez que se trata, de fato, de um investimento, eu diria, de grande porte, uma intervenção complexa, metrô urbano, não é fácil. Portanto, essa cautela nós acordamos com a Prefeitura e também com o Governo Federal. Então, teremos esses 30 dias para análise de propostas e depois abriremos os 90 dias da PMI. O modelo é PPP, portanto, estamos aqui também apresentando uma oportunidade, digamos, de negócios. É um projeto que já tem recursos garantidos nessa fase. As avaliações comparativas que nós temos feito com outras cidades do mundo, e aqui no Brasil, o custo quilômetro, temos um recurso razoável, são aproximadamente 400 milhões iniciais para a construção de cada quilômetro, e com isso achamos que a região metropolitana de Porto Alegre pode dar, sim, um salto de qualidade nesses próximos anos. O prazo não é um prazo evidentemente fechado, mas a nossa estimativa é que nos próximos 5 anos nós teremos o metrô em andamento. Nesse calendário, fase inicial de contratação, etc. Nossa meta é fechar essa fase em 14, oxalá a gente consiga iniciar, a gente brinca lá com a Prefeitura e Estado, que o primeiro buraco a gente pretende abrir no finalzinho de 14, mas é uma meta para a gente apressar o processo, evidentemente, que é um cronograma bastante complexo para nós atingir. A outra observação que eu gostaria de fazer sobre mobilidade, rapidamente, é que além desse investimento âncora, que juntamente com a Transurb, que já é uma linha de metrô metropolitana, trem de superfície, que liga toda a região metropolitana, hoje praticamente é o grande modal que estrutura o sistema, nós já temos também aprovados junto à União mais 700 milhões de recursos, mediante empréstimos, a Caixa é parceira desses empréstimos, para os chamados corredores, no PAC Mobilidade anterior. Então nós vamos intervir hoje, vamos viabilizar, estamos em fase de contratação, e criando aproximadamente mais de 100 quilômetros, na verdade, de corredor de faixa exclusiva, para exatamente alimentar esses grandes troncais, que é a Transurb e a futura linha do metrô. Então, todas as cidades da região metropolitana de Porto Alegre terão um sistema de corredores ou faixas exclusivas que integram as duas grandes linhas que entroncam praticamente o sistema de transporte metropolitano. Portanto, eu falo aqui do passageiro que vem das vilas, literalmente lá do fundo de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, no outro eixo, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão, e que entroncam ou nos VLTs, que a Prefeitura está contratando, ou nas duas linhas, na nova linha de metrô e na Transurb já existente. Portanto, é um grande sistema, um projeto que já existe há 20 anos, desenhado, e que agora a gente, com esses parques, mobilidade de 50, consegue, de fato, pelo menos nessa parte de obra viária, aliás, obra de mobilidade, viabilizar mais uma etapa. Evidentemente que tem uma etapa mais complexa aqui, que a gente já está discutindo com as prefeituras, os senhores sabem disso, é o processo de integração tarifária, sistema de integração de gestão, consórcio, assim por diante. Mas como temos bons exemplos no Brasil, como é o caso apenas para citar dois, Recife e Goiânia, que já integraram o sistema, nós vamos trabalhar para isso a partir desse próximo período. Obrigado, secretário. Gostaria de perguntar para o secretário Almir Valendowski sobre essa mesma questão da mobilidade em Santa Catarina, que tem um problema específico lá, o trânsito lá, nas épocas de férias, fica muito complicado. Então, tem um trânsito sazonal também, como tem aquela invasão de argentinos em Santa Catarina. Como estão os projetos de investimentos em Santa Catarina e se tem também oportunidade para investidores atuar também nessa área? Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com os vizinhos
amigos e parceiros do Rio Grande do Sul e do Paraná, governador e secretário de Planejamento, dizer que vizinho parceiro e nessa questão do turismo, grandes consumidores do produto turístico de Santa Catarina. Então, para nós é uma oportunidade muito boa de estarmos juntos e nessa questão a gente também tem um trabalho muito conjunto com os estados do Sul, e aí eu incluo na questão do turismo Mato Grosso do Sul, que é parceiro nosso também no Codesul, onde nós estamos fazendo um trabalho muito grande, inclusive nessa questão ajudando o Brasil, até porque no receptivo internacional, né, que conta muito esse número e a defasagem do turismo internacional de saída do brasileiro com a entrada do estrangeiro no Brasil, a contribuição do sul do Brasil pela questão do argentino, do paraguaio, do uruguaio, do chileno, boliviano e peruano, nós temos aí uma movimentação restritiva de aproximadamente 40% do mercado nacional do sul do Brasil. Então, é super importante esse tema, também não só da mobilidade com relação a todos os níveis de transporte, mas também com relação a essa questão da entrada de recursos do turismo internacional, já que ele é considerado como exportação. Mas dizer que nós não somos sede da Copa do Mundo, nós somos fora dessa questão, mas nós somos um receptivo também, naturalmente, do Brasil com relação à Copa do Mundo, a gente está trabalhando nessa questão. E temos vários investimentos, e aí não só na questão da capital, naturalmente que o problema maior de trânsito hoje é na capital, que é Florianópolis, até porque Florianópolis é recortado pela BR-101, que é o eixo troncal do Mercosul, no Brasil. E, para vocês terem uma ideia, na BR-101 que corta Florianópolis, há uma movimentação de veículos, de 120 mil veículos por dia. É complicado, é uma situação complicada. É uma rodovia federal, ela é privatizada, é a autopista Litoral Sul, e é onde o investimento tem que ser feito pelo concessionário. Então há realmente uma briga muito grande, inclusive a gente está aqui com o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o nosso amigo Dr. Glauco Porto, que tem um trabalho bastante interessante relacionado com o desenvolvimento dessa duplicação, do trabalho que está sendo feito pela empresa, pela concessionária, e que está muito defasado da realidade do que o Estado necessitaria, hoje já não mais da duplicação, mas de uma quadruplicação na maioria do trecho que a 101 atua em Santa Catarina. Secretário, só uma parte. Nós fizemos um outro fórum, uma série de fóruns regionais aqui em 2010. Sim. E como sempre, a gente faz um caderno especial com as reportagens relativas às regiões. E na época, 2010, já se falava da demora desses investimentos da BR-101 que estavam sendo, na época, adiados para 2012. Nós estamos em 2013, quer dizer que ainda não concluíram a duplicação. Não, ainda não. Infelizmente não. E com vários problemas sérios, principalmente mais ao sul ainda de Florianópolis. São regiões onde se chama um certo trecho, o famoso Morro dos Cavalos, que é no município de Palhoça, que dá 30 quilômetros além de Florianópolis, e que há uma discussão em função da área ambiental, porque tem lá uma situação de índios, que inclusive não são de Santa Catarina, mas que se instalaram lá e é um trabalho maluco, não se pode tirar, não se pode mexer, não duplica. Semana passada aconteceu um grave acidente rodoviário ainda, envolvendo ônibus, envolvendo caminhão, envolvendo automóvel, nesse trecho. E aí estão dando solução que custam 10 vezes mais do que a duplicação, que é túnel, mas também vai demorar, ainda o projeto nem está pronto ainda, então imagina quanto tempo vai demorar isso. Tem a situação da ponte de Laguna, ela está em execução agora, mas é uma ponte de 2,2 quilômetros, toda estaiada, uma obra de engenharia interessantíssima, mas que vai demorar talvez até final do ano que vem ainda, início de 2015. Então, menos de 2015 ela não vai estar concluída. Então, realmente é um problema muito sério e que, em Florianópolis, a solução é um contorno viário, que seria bem antes de Florianópolis, ele estaria a alguns quilômetros antes de Florianópolis, no norte de Florianópolis, para poder contornar e sair após Florianópolis, na cidade de Palhoça,
que naturalmente vai demorar um bom tempo ainda. Mas esse projeto é federal ou É federal, é rodovia federal. Mas voltando ao Estado, é um investimento muito grande, nós chamamos do programa Pacto de Santa Catarina, é um investimento que chega a quase 9 bilhões de reais. E aí não é só na questão de Florianópolis, é porque há investimentos também em Florianópolis, e nós temos uma característica um pouco diferente de uma aglomeração urbana bastante grande, como é o caso de Curitiba, e a Grande Curitiba, e Porto Alegre, a Grande Porto Alegre. Nós não temos esse volume de pessoas, então a característica de Santa Catarina ela é bem diferente dos outros dois estados do Sul. Então, nossos investimentos nessa questão do Pacto de Santa Catarina, eles são distribuídos por todo o estado de Santa Catarina. Então, há uma peculiaridade em função desses aglomerados urbanos que são menores, mas que também começam a ter problemas em função do volume de automóveis, de caminhão, enfim, de todo esse sistema de transporte modal no Brasil, que é através de rodovias, né? E a gente tem deficiência muito grande relacionado com outros modais. Então, os investimentos no Pacto de Santa Catarina, eles não estão concentrados em função das aglomerações que não são tão grandes, mas começam a se ter polos, né, definidos, como é o caso na região de Blumenau, a região de Joinville, região sul de Criciúma, Chapecó, e os investimentos têm que ser feitos por todo o estado de Santa Catarina. Então, essa é uma situação. Investimentos também perto das áreas portuárias. Nós temos 5 portos em 200 quilômetros. E aí começa também a ter uma movimentação de carga muito grande, principalmente na região de Itajaí, Navegantes, onde há uma concentração de exportação bastante elevada. Nós somos de Itajaí e Navegantes é o segundo polo de containers do Brasil. Isso sobrecarrega toda a cidade, toda a BR-101, porque esses portos estão nesse eixo da BR-101. Começa a ter também um trabalho muito grande agora na questão do Porto de São Francisco do Sul, Porto de Itapuá, um investimento muito grande, inclusive a fábrica da BMW, ela está situada no norte do estado de Santa Catarina, e uma concentração bastante grande de investimentos em torno da BMW, uma exportação e importação muito grande também de cargas, não só aí na questão de container, mas também de outros tipos de cargas. Então, esses investimentos do estado de Santa Catarina, eles têm que ser moldados de uma forma a atender diversas regiões do estado. Mas o estado está ciente de toda essa mobilidade que tem que ser atacada. Nós temos que evoluir nisso e fazer com que a gente possa, através desses investimentos, melhorar essa condição de logística, inclusive para baixar o custo de toda a movimentação de carga, que influi diretamente na composição da planilha, do custo dos produtos que são produzidos e que são importados ou exportados através de Santa Catarina. Obrigado, secretário. Gostaria de perguntar para o governador Beto Richa sobre os investimentos que estão chegando ao Estado. Recentemente, a Renault-Nissan anunciou um grande investimento e alguns outros estão sendo anunciados. Mas no caso da Nissan, o presidente mundial da Nissan, que é brasileiro, Carlos Ghosn, quando ele anunciou esse investimento, ele disse que se fosse no governo anterior do Requião, ele não iria anunciar o investimento. Eu gostaria de saber do governador como é que estão esses investimentos e o que é necessário fazer para atrair investimento externo, tomando por base esse exemplo. Bem, hoje nós temos no Paraná o maior ciclo industrial da nossa história. Quando assumimos o governo, já nos deparamos com uma dura realidade, que precisávamos inverter essa situação, onde o PIB do Paraná, até 2010, crescia abaixo da média do PIB nacional. E hoje, de 2011 para cá, nós invertemos e o PIB do Paraná cresce muito mais do que o PIB do Brasil, em especial no crescimento industrial. Quando assumimos o governo, nós pegamos todas as propostas, programas de outros estados de incentivos fiscais para a atração de investimentos, porque sabíamos que ia entrar numa ferrenha disputa para a atração desses investimentos. E elaboramos um programa que, confesso, foi além das nossas expectativas, que se chama Paraná Competitivo. Temos vários programas de atração de investimentos, mas esse é o mais forte do Estado. Com incentivos fiscais, um programa complexo,
que analisa a interiorização do investimento para termos um crescimento industrial mais homogêneo no estado do Paraná, desconcentrando da região metropolitana de Curitiba. Analisamos também questões ambientais, o ramo ou o segmento do investimento, se tem similares no estado do Paraná, e nós conseguimos um sucesso absoluto com esse programa Paraná Competitivo e a atração de investimentos já confirmados que passam da soma de 25 bilhões de reais. E esses investimentos começam a gerar no Paraná, com a sua maturação, mais de 150 mil novos empregos à nossa gente. Citar aqui alguns investimentos para exemplificar. A Renault, por exemplo, estava sendo disputada por vários estados, anunciou no Paraná 1,5 bilhão de reais. Estamos também negociando com eles mais alguns investimentos que em breve estou otimista com a possibilidade de anunciar aos paranaenses. Estamos fabricando novos veículos lá no Paraná. A Volkswagen, a Audi também, a Volkswagen mais 500 milhões de reais, a Audi 460 milhões de reais, fabricando alguns veículos lá também. A ampliação da produção da Volvo já está instalada na região de Curitiba desde a década de 70. Inauguramos no ano passado o Caterpillar, também na região metropolitana. Há um mês inauguramos a indústria Paccar, quarta maior fabricante de caminhões do mundo, e a primeira planta industrial fora da Europa com os caminhões DAF. Também temos investimentos muito grandes de cooperativas, que representam 20% desses investimentos, e o agronegócio, que representa 1/3 do PIB paranaense. A Cargill, na região de Ponta Grossa, e Castro, Evonik, uma indústria, se não me engano, norueguesa. Inauguramos mês passado também uma indústria de pneumáticos japonesa, a Sumitomo, que vai fabricar 15 mil pneus Dunlop por dia, e o maior investimento privado da história do Paraná, e possivelmente, certamente, um dos maiores do Brasil, que é o da Klabin, investindo no interior do Paraná, numa região do mais baixo IDH, investimentos de 7 bilhões de reais. Durante as obras teremos 10 mil trabalhadores construindo essa grande unidade de produção. E uma inovação também, que é nesta região de baixo IDH, a região central do Paraná, nós vamos distribuir as receitas do ICMS, com 12 municípios que têm ali as reservas florestais que vão fornecer a matéria-prima para essa indústria de papel e celulose. Portanto, ficamos felizes com esses investimentos que geram oportunidades de uma vida melhor à nossa gente. O Paraná já dispõe também, possivelmente, com a contribuição deste programa, como um dos estados que mais geram empregos com carteira assinada. Temos sido, seguidamente, nesses 2 anos, o 3º estado do país, e agora, na última divulgação do CAGED, do Ministério do Trabalho, no mês de agosto, ficamos em 2º lugar, atrás somente, é impossível chegar perto, do estado de São Paulo, mas superamos Rio de Janeiro e Minas Gerais na geração de empregos com carteira assinada. Somando, do começo de 2011 até o mês de setembro, 326 mil novos empregos com carteira assinada. E a mais recente divulgação também do SEBRAE, da CNI, apontando que para a implantação de micro e pequenas empresas, o Paraná é o melhor ambiente com incentivos fiscais também, onde essas micro e pequenas empresas têm uma longevidade maior. Então, acertamos nesse programa, gerando riquezas para todas as regiões e municípios do estado do Paraná. E, como eu dizia, nós conseguimos homogeneizar esses investimentos, investindo fortemente neste programa nas nossas cooperativas, que geram mais de 1 milhão de empregos à nossa gente. O agronegócio, que tem salvo a balança comercial brasileira dando superávit, inclusive no ano passado, um crescimento muito baixo do PIB nacional, menos de 1%, o agronegócio cresceu mais de 5%, se eu não me engano 5,9%. Ou seja, se não fosse o agronegócio, o PIB do Brasil seria negativo.
Então, valorizamos o agronegócio, a cooperativa, damos condições também aos nossos produtores rurais, porque as grandes indústrias temos uma certa dificuldade de levar para o interior do Paraná, porque eles analisam a infraestrutura existente, a proximidade com o nosso porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto do Brasil, para exportação das suas produções, também para importação de peças, de insumos para essas indústrias, mão de obra qualificada. Temos também grandes projetos e programas de capacitação profissional, de qualificação de mão de obra e, enfim, estamos realizados com este grande programa que está gerando prosperidade no estado do Paraná. Vou perguntar para o secretário João Mota a respeito de investimentos também que o Estado está recebendo e que tipo de incentivo ou condições de investimento o Estado precisa oferecer para conseguir atrair investimentos. Então, o Rio Grande do Sul, como os senhores sabem, é um estado com uma economia bastante diversificada, uma dinâmica econômica, portanto, bastante, digamos, forte e não dependente, digamos, de um setor exclusivamente, embora o setor primário ele, tenha um peso bastante forte pela tradição, pela qualidade, de fato, que hoje já prevalece na grande maioria. E um sistema também cooperativado, hoje o Rio Grande do Sul representa 30% aproximadamente do que se produz em agricultura familiar, portanto, em alimentos do Brasil. As operações de crédito do Banco do Brasil, praticamente 1/3 do Brasil é lá. Então, tem uma tradição muito forte. Então, inclusive, nesse governo, coordenado pelo governador Tarso Genro, nós criamos uma Secretaria de Desenvolvimento Rural exclusivamente para dar atenção para esse produtor. E criamos, a partir desse guarda-chuva, vários programas, como programas de mais crédito, programas agora, incorporamos o Programa Nacional de Armazenamento de silos e armazéns e colocamos no nosso banco, agência do Banrisul, em governos anteriores, não se trata aqui de culpar A ou B, mas isso foi não apostar numa estratégia que ela acompanhou literalmente o processo brasileiro de retomada e desenvolvimento, cursos de indução do desenvolvimento, atraindo mais investimentos. Essa era a dinâmica disso, acabou bloqueando a economia. Nos últimos anos, o Estado do Rio Grande do Sul ficou um pouco fora desse ambiente de recuperar em 2 anos e meio esse tempo que ficou um pouco perdido ao longo da repactuar o nosso espaço fiscal junto à União para contrair empréstimos. E lá nós estamos tendo um problema ao contrário. O governador Tarso Genro gosta de dizer isso, que nós operar essa carteira inteira que nós estamos hoje disponibilizando no Rio Grande do Sul. Só insanitariamente nós recebemos empresas para tentar ver como agilizar milhões de reais. Vou dar 2, 3 exemplos só de contratos firmes e já em andamento. Notícia do Polo de Metal Mecânico de Caxias, através da Marco Polo e Redondo, que são referências, aliás, internacionais hoje. Nessa região nós temos hoje 3 bilhões aproximadamente de investimentos de ampliação, novas fábricas, assim por diante. É uma região que, inclusive, o governador tem tido uma atenção especial. E tivemos também, na área privada, um investimento grande da GM, que é uma indústria já instalada, de 1 bilhão aproximadamente. Mas a grande novidade, na verdade, do Rio Grande do Sul, então essa carteira privada, ela hoje oscila em torno de 28 bilhões. Mas a grande novidade dessa estratégia foi a estratégia de atrair novas cadeias produtivas para o Estado, né? Ou seja, o nosso PIB ele, basicamente se constitui de 3 áreas: serviços, em torno de 50%, indústria, 26%, 27%, às vezes oscila perto dos 30%, e o setor primário, grãos e carne, basicamente, em torno de 20%, né? 17%. Bom, nós, além dessas cadeias produtivas, nós tivemos um forte trabalho de atração de novas cadeias produtivas. E 2 delas eu gostaria de destacar também, rapidamente, a título de exemplo, que é a indústria naval, que não existia no Estado. O Estado entrou, a partir de 2011, de cabeça na disputa com outros estados que estavam na nossa frente. Cita-se aqui, mérito, aliás, dos estados, Bahia, Pernambuco, Ceará e assim por diante. Não vou nem falar do Rio de Janeiro. E a nossa pretensão hoje é ser o segundo polo naval do Brasil. A nossa carteira de contratos firmes em Rio Grande, e agora temos um segundo polo em Charquadas, é de aproximadamente 7 bilhões já de contratos firmes. E a segunda novidade do Estado é a energia eólica. Nós disputamos também os leilões e estamos hoje com leilão em torno de 4 bi, 2,5 bi já de contratos firmes, mais 1,5 bi
de novos investimentos nessa área de energia eólica. Nós temos aqui, apenas para dar um exemplo, o último grande contrato firmado, é o Odebrecht, investimento de 400 milhões em energia eólica na região de Rio Grande, e assim por diante. Aqui eu só aqui estou falando de uma carteira de 8 mais 4, 12 bilhões. E isso tem uma interferência na dinâmica econômica do Rio Grande do Sul, porque não existiam esses investimentos muito grande. Portanto, essa combinação de você proteger o já existente e também ampliar, atraindo novos investidores, na nossa opinião, era uma estratégia compatível com essa dinâmica econômica existente. Para isso, eu destaco rapidamente apenas 3 instrumentos que são muito fortes no Estado e que a gente ampliou. O Fundo OPEI, o Fundo de Apoio, era um fundo muito restrito, ampliamos ele, demos uma dinâmica para atingir até as cooperativas, hoje tem Fundo OPEI para cooperativas, setor primário, e ampliamos ele para outros setores. Nesse ano, nós operamos já em 12, aproximadamente, nessa política de incentivos, uma estimativa de 500 milhões de reais. Né? E temos 2, reforçamos o nosso sistema próprio de crédito. Né? Se eu pudesse aqui dar um segredo de Estado para os investidores, eu daria esse. Geralmente, o investidor precisa do crédito para fazer o seu investimento. E a grande agência chama-se BNDES, Banco do Brasil, Caixa, mas principalmente na área privada, o BNDES. Para você contrair um empréstimo do BNDES, o tempo de maturação, vamos aqui falar um prazo apenas, enfim, uma hipótese, 1 ano. Nós dispomos lá de 2 agências próprias do Estado, que são fundamentais para o curto prazo. Que é o Banrisul, que não foi privatizado, é um banco com controle do Estado. Nós, esse ano, já disponibilizamos no Banrisul 4 bilhões de reais, reforçamos o banco, fizemos uma capitalização, inclusive, externa do banco. O banco hoje tem, nessa faixa, condições de aportar recursos de curto prazo. Apenas para um exemplo, a última grande conquista do Estado, que foi a Foton, que é a maior fábrica de caminhões do mundo, chinês, foi fundamental a decisão de nós aportar no curtíssimo prazo 40 milhões para o Foton, via o Banrisul. E um outro agente importante do banco, a antiga agência de fomento, que por decisão também do governador Tasso Genro, nós capitalizamos o BNDES, numa operação de crédito grande, que nós temos com o BNDES, e transformamos em banco. Pois esse banco, antiga agência, hoje é chamado Badesul, ele operou nesse ano já uma carteira de 1,5 bi, exatamente nesse tipo de aporte de curto ou de médio prazo. Eles estão investindo hoje, garantindo financiamentos para essas cadeias produtivas novas. Grande parte das empresas que estão no Rio Grande ou charqueadas, como é o caso desse investimento numa carteira de 1 bi da Petrobras, que tem charqueadas, que é o segundo polinho naval, como a gente chama, né? Rio Grande e charqueadas o segundo, são 700 milhões de investimentos em 2 empresas privadas. Então, acho que essa dinâmica é que, evidentemente, dá essa possibilidade do Estado hoje estar também em condições de atrair investimentos, investir, também criar condições através das agências de financiamento, e também uma outra inovação, que eu concluo com isso, é a chamada Sala do Investidor, né? Que é uma experiência inédita, onde você reúne numa sala do investidor, o investidor e todos os órgãos públicos que têm a ver com aquele investimento. São, às vezes, 7, 8, 9, 10 órgãos públicos, desde a energia elétrica, o financiamento, o licenciamento ambiental, tudo numa sala. E ali se decide tudo. É a sala do investidor. Isso tem dado ao Estado uma dinâmica de agilizar, de fato, essa fase, que muitas vezes é muito burocratizada mesmo. E fragmentada, né? É um desenho que isola, muitas vezes, a análise dos processos. Então, eu creio que essas inovações, juntamente com inovações que a gente está acompanhando aqui pelo relato do governador e também do secretário de Santa Catarina, dão, evidentemente, aos estados do Sul esse potencial de atrair investimentos e de interferir, de fato, na dinâmica econômica geral do país. Obrigado, secretário João Mota. Uma pergunta aqui da plateia, Tiago Meireles. Ele pergunta o seguinte, acho que talvez Santa Catarina pudesse comentar. Existe um trabalho conjunto dos 3 estados, em específico na vigilância sanitária, animal e vegetal? Porque, para ter segurança na fronteira, ele cita aqui a vasta área de fronteira e o risco da aftosa. Eu acho que o secretário poderia comentar, porque Santa Catarina é o único estado do Brasil livre de aftosa sem vacinação. É o único estado que pode exportar carne para os Estados Unidos e para o Japão. Imagino que talvez o estado tenha essa preocupação em relação às fronteiras, especialmente com outros países, né?
Isso é uma situação bastante privilegiada para Santa Catarina. Sem dúvida, um cuidado enorme com relação às fronteiras e um trabalho conjunto também com os dois estados do Sul. A gente espera que, num certo curto período de tempo, a gente possa ter o Sul liberado, né? Não é só a questão só de Santa Catarina. Isso é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo pelas nossas agências que cuidam desse setor específico relativo a essas sanidade agrícola e pastoril, e que, com certeza, cada vez mais, nós temos que ter os investimentos feitos nesse setor, porque isso nos dá uma certeza de longevidade com relação às indústrias que estão instaladas não só em Santa Catarina, como nos outros estados do sul do Brasil. O porquê essa pergunta é que, até no Brasil, nós temos necessidade de exportar cada vez mais. E o mundo precisa de alimentos. Outra pergunta do governador Beto Richa é sobre o governo federal ter... Me permite, só para complementar aqui o que disse o nosso secretário de Santa Catarina, Valdir, em relação a essa questão de vigilância sanitária, das fronteiras entre os estados, visto que Santa Catarina tem essa condição de área livre de febre aftosa sem vacinação. E o Paraná livre de febre aftosa com vacinação. Nós temos lá um grande trabalho intenso no estado para conquistarmos também esses estados de livre de febre aftosa sem vacinação para abrir novos mercados para os produtos paranaenses. A exportação de carne bovina, suína e frangos. O Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil. Tanto é que no mês de maio estive em Moscou, na Rússia, conversando com autoridades, conversando com o nosso embaixador brasileiro naquele país e mostrando a situação do Estado, os esforços do nosso governo para abrir o mercado russo, que é um grande consumidor de carne, para o Estado do Paraná. E estamos caminhando bem. Tanto é que o nosso secretário de Agricultura recentemente esteve lá há um mês e saiu otimista com a possibilidade de reabertura deste mercado para os produtos do Estado do Paraná. Mesmo porque eles reconhecem o esforço do governo, principalmente com a criação da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná. O esforço de todo o setor produtivo, das entidades que representam a agricultura e a pecuária, para conseguirmos a vigilância e a proteção animal e vegetal no Estado do Paraná. E é importante esse trabalho conjunto devido às fronteiras e à circulação desses produtos entre os estados. Tivemos recentemente também um alerta em relação à febre aftosa na nossa divisa com o Paraguai e conseguimos proteger o nosso estado deste risco. Em relação à pergunta aqui formulada, dessa mudança de indexador de índice que corrige o estoque da dívida dos estados, eu acho que demorou até para acontecer, porque os estados acabam sendo sufocados na sua capacidade de investimentos, sobretudo em infraestrutura, que é um gargalo crítico deste país. Todos têm visto a perda de competitividade do Brasil por falta de investimentos em infraestrutura. Esse é o chamado custo Brasil, né? Esses dias eu assistia no canal fechado depoimento de especialistas mostrando, por exemplo, que a soja produzida em Sorriso, no Mato Grosso, é exportada por Santos, quando poderia ser exportada pelo norte do Pará, mas por falta de rodovias pudessem garantir essa ligação, percorre um trajeto muito maior, encarecendo a nossa produção e, consequentemente, perdendo competitividade em relação aos mercados externos. E o Brasil precisa retomar a capacidade de investimento dos estados, que podem contribuir nessa direção, mas estamos sufocados diante da grande dívida que nós temos contraídas com a União. E é uma coisa, assim, inaceitável, porque, veja só, quantos empréstimos a União faz para o setor privado, para outros países, com juros inferiores. E o governo tem sido, e aqui não vai uma crítica a este governo,
aos governos anteriores também, nada mais do que uma agiota dos estados e municípios. Eu vou citar o exemplo do Paraná. Dos demais estados são similares os exemplos, porque tivemos já várias reuniões de governadores para juntos pressionarmos e reivindicarmos a mudança desses indexadores. E agora o Congresso dá um grande passo, ainda não é o ideal, mas avançamos bastante. A dívida do Paraná, por exemplo, ela é corrigida pelo IGPDI mais 6%. Um exemplo, eu acho que em 98, 97, por aí, o Paraná contraiu uma dívida junto à União de 5 bilhões de reais para o saneamento do antigo Banco Estadual, o Banestado. Nós já pagamos nesse período 10 bilhões de reais, da dívida de 5, e devemos outros 9 bilhões e meio. É uma bola de neve, é impagável, e nós temos consequências seríssimas de falta de recursos para novos investimentos nos estados. Então, não é justo, né? Nós temos aí juros exorbitantes e uma dívida impagável entre os estados. A mudança do indexador agora, de IPCA mais 4%, certamente é um avanço importante, muito embora não mexa no estoque da dívida, que ainda é muito alto para todos os estados. Frederico, só queria fazer uma intervenção, se possível, né, de voltar à questão da Zona Livre de Pedra Tosa e dizer que o grande passo que Santa Catarina deu foi quando juntou a iniciativa pública com a privada para fazer esse trabalho. A partir daí que houve um consenso de um trabalho conjunto, buscando isso em visualização do mercado internacional, e aí aconteceu essa mudança onde a gente conseguiu essa liberação para a venda de produtos para o mundo. Trabalhando junto com os produtores. Exatamente. Isso é que foi o caminho mais correto que houve nos deu essa condição. Obrigado, secretário. Uma pergunta aqui para o secretário João Mota, do Rio Grande do Sul, do Leonel Aguiar, que está aqui na plateia, do Instituto Opus Mare Marítimo. Ele pergunta o seguinte: temos um projeto de ensino em pesquisa de cabotagem e docagem a ser implantado no balneário de Quentão. É isso? Quentão? Existem projetos do governo do estado nessa área marítima? Aliás, uma questão bem interessante. Se as estradas não ficam prontas nunca e vivem congestionadas e as pontes não são construídas, por que o Brasil não usa esse imenso litoral para navegação de cabotagem, navegação costeira, especialmente no Rio Grande do Sul, que está entrando na área naval? Não seria uma solução transportar os bens sem pedágio, sem congestionamento? Acho que não há dúvida que a alternativa desses outros modais, como hidrovias, e essas que estão sendo propostas, até a própria ferrovia, né? O Brasil já cumpriu um papel, anos atrás, muito mais significativo, que hoje se observa no processo de retomada, são fundamentais. Nós temos hoje, junto com o governo federal, a análise da hidrovia do Mercosul, aliás, apenas a título de exemplo, é uma hidrovia que cumpre já há muitos anos uma expectativa, etc., mas que vai cumprir, de fato, do ponto de vista da estruturação do sistema de transporte, tanto de cargas como também de passageiros, que poderá ser uma grande novidade, é uma hidrovia importantíssima, ela atravessa praticamente o centro do estado, até Rio Grande, o projeto, na verdade, até Montevidéu, e hoje a gente, de forma conjunta com o Ministério dos Transportes, DENIT, já se encontra numa fase em que o projeto está praticamente sendo aprontado na fase técnica mais importante, que é a análise, de fato, da sua viabilidade, né? E pretendemos ainda, até 2014, junto com a União, retomar esse projeto, que é no Rio Grande do Sul, de fato, mais significativo. Ele ligaria esse tipo de transporte desde o centro do estado, no município de Cachoeira do Sul, passando também por esse polo econômico de Charqueadas, Porto Alegre, Guaíba, toda a chamada Costa Doce do estado do Rio Grande do Sul, no caso de outros municípios, que também estão um forte processo de retomada de desenvolvimento, como Jaguarão, TAPS, Encano, Rio Grande e, a posteriori, Montevidéu. Portanto, propostas como essa que estão sendo pautadas aqui, o Estado tem todo o interesse em conhecê-las, me coloco à disposição para receber os senhores, conversarmos sobre isso. Achamos que há uma alternativa assim correta. O Rio Grande do Sul tem já estudos, né, de alguns anos da própria FIERGS, que é a Federação das Indústrias, que dão conta de uma carência, de uma necessidade
nesses últimos anos, que precisaríamos, pelo menos, de investimentos acima de 15 bilhões na área de logística e infraestrutura. Felizmente, parte desses investimentos estão começando a acontecer. Nós, hoje, em obras só do governo federal, em acordo com o governo do Estado, em duplicações de novas estradas, temos em obras no anel rodoviário de Pelotas, eu gostaria de incluir, que é um fluxo importante, a duplicação da 116 Porto Alegre Pelotas, à medida que o trecho do Grande Pelotas está praticamente pronto, são 5,5 bilhões já de investimentos. Estamos nesse momento de análise com o Ministério dos Transportes e TENIT de mais 3,5 bi. E estamos com expectativa de que a presidenta Dilma, na próxima ida do Rio Grande do Sul, anuncie o edital da segunda ponte do Rio Guaíba, que, como os senhores sabem, é um ponto de estrangulamento gravíssimo, né? Na ligação da região metropolitana com o interior do Estado. Né? Então, já estamos analisando uma rodovia nova no interior do Estado, na região das Missões, que é uma das regiões que mais produz grão do Estado, a região de Santa Rosa, Santo Ângelo, uma ligação direta a Santo Ângelo e Santa Maria. Hoje, todo esse processo de transporte de grãos daquela região vem por uma única via, não tem jeito. Essa via está totalmente superada do ponto de vista da capacidade. Portanto, nós vamos criar com essa estrada um outro corredor, outro eixo para o transporte de Rio Grande com mais facilidade e agilidade, e outros investimentos na própria região metropolitana. Né? Apenas gostaria de destacar ainda nessa parte de logística também as iniciativas do governo federal. Nesses empréstimos que nós referimos aqui, tem pelo menos 1 bilhão que são recursos dos empréstimos para recuperação da malha viária do Estado, são CREMAS, né, Programas de Recuperação de Vias. O Rio Grande do Sul tem 7 mil quilômetros de estradas próprias. Há uma década, pelo menos, que nós não temos programa próprio, permanente de manutenção. Estamos contraindo agora um modelo do Banco Mundial para iniciarmos, estamos praticamente iniciando a licitação. O governador vai ser nessa virada de mês, o primeiro trecho, são 180 quilômetros da região de Erechim, que é uma região também que explodiu economicamente, é um dos polos industriais mais em desenvolvimento hoje no interior do Estado, juntamente com o Passo Fundo. Então, aquela região vai ter o primeiro investimento de recuperação e manutenção de vias, e também temos os acessos municipais. Né? O Rio Grande do Sul aí tem um recorde comparativamente a Santa Catarina e Paraná, que a gente não gosta muito de mencionar, mas senão os senhores podem achar, pô, não tem problema nenhum lá no Estado. E não, tem problema sim. Nós não queremos aqui também passar a ideia que o Estado está tudo em ordem, tudo certo. Não, nós temos problemas gravíssimos, por isso que nós estamos aqui, inclusive, para divulgar as oportunidades e a possibilidade que nós temos hoje de investimentos em infraestrutura. Nós temos 105, tínhamos em 2011, 105 municípios sem acesso ao asfalto no Rio Grande do Sul, dos 497 municípios. O senhor governador Tarcísio Genro colocou como meta zero dos recursos próprios ou fontes externas, dos empréstimos. Finalmente tem um programa no Estado, e o programa é de 600 milhões para nós resolver pelo menos 70% desses casos. Não há como você falar em custo, ou investimento, ou imagem, ou visibilidade para um Estado, para uma região que tem 105 municípios que, quando chove, as pessoas têm dificuldade de acessar. Quer dizer, então, nós temos hoje em obras aproximadamente 30 já desses acessos. A nossa meta é, até 2014, pelo menos retomar e deixar contratado aproximadamente 70%, e já entregamos 12%. Né? Se nós considerar que nos últimos 12 anos, esses últimos governos ficaram, aliás, realizaram apenas 28%, nós já estamos numa velocidade um pouco maior. Apenas gostaria de fazer, para completar, essa questão da dívida. Nós aqui somos, do Rio Grande do Sul, a terceira dívida do Brasil, portanto, para nós, a avaliação é bastante contundente. Né? O governador Tarcísio tem dito que a história da dívida era antes e depois dessa possibilidade de aprovarmos o projeto. Nós também estamos acumulando um resíduo dessa dívida, né? Que soma lá no final, como disse o governador, soma lá no final e você nunca termina de pagar, e sempre está devendo mais. É compreensível que na época que foi firmado esse acordo, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, considerando os padrões de inflação da época e a dificuldade de executar as contas dos estados, era uma medida correta, ok? Só que o tempo passou. Então, hoje não é possível, além de você pagar esse patamar de indexação, você pagar mais 12% do cash mês sobre a receita líquida do Estado. Hoje o Estado retira da sua conta, mês, ano, quase 3 bilhões, que são recursos que nós podemos estar investindo, de fato, em política social, em infraestrutura e assim por diante, mas que saem para honrar o acordo firmado
anos atrás. Portanto, essa medida só de mudança do indexador, para nós, ao longo da dívida, significa 10 anos menos de dívida. São quase 12 bilhões de economia que o Estado do Rio Grande do Sul vai ter ao longo da dívida. Por isso, nós, inclusive, conseguimos contrair mais esse empréstimo para a mobilidade, para o metrô, porque nós abrimos de novo o nosso espaço fiscal, que estava 100% ocupado com os outros investimentos que são fundamentais para o Estado. Então, embora as dificuldades da realidade, a estratégia que nós estamos trabalhando no Estado, por decisão do governador, é nós não, como diz o gaúcho lá do Sul, tem um ditado que diz, quando tem muita dificuldade e alguém fala isso, aí a gente brinca, pô, você está chorando as pitangas. O governador resolveu ser ousado, não ficar reclamando da sorte, chorando as pitangas. Foi ao mercado, tem viajado muito, aliás, estamos preparando agora em dezembro mais uma missão à China, queremos atrair os investidores da China para investir em infraestrutura no Estado. Quem sabe com o governo federal nós vamos atrair os investidores externos e internos para investirmos na hidrovia. Temos a ferrovia Norte-Sul, que agora, graças ao empenho dos 3 governadores do Sul, conseguimos estender o trecho que estava parado em Panorama, aqui em São Paulo. Mas agora ele vai até o Porto do Grande, via Chapecó, Santa Catarina, passando pelo interior do Paraná, uma obra muito importante para escoamento de safra, grãos e assim por diante. Portanto, desse ponto de vista também que nos interessa aqui falar. Os estados, os governadores, não têm perdido tempo. Essa gestão já praticamente estamos fechando aqui o 3º ano, mas posso dizer que nós lá já ocupamos no primeiro ano praticamente todo o nosso espaço fiscal repertório. O nosso espaço permitia na época um limite de 4,5 bilhões, está todo ele ocupado, estamos agora, inclusive, até para dar conta do equilíbrio fiscal, contraindo mais um empréstimo junto ao Banco Mundial, só para equilibrar contas, mas os recursos de investimento estão todos eles usados assim por diante. Portanto, quero chamar a atenção de novo, juntamente com essas 2 agências que nós temos de crédito rápido no Estado, temos condições, juntamente com os demais estados, de atrair mais investimentos para a região sul e fazer com que o desenvolvimento, de fato, volte a ser permanente e continuado. Né? Evidentemente, como os 3 estados têm uma tradição muito grande na área de produção de grãos, muitas vezes o São Pedro, né, ou nos ajuda ou nos atrapalha. Então, uma seca, muitas vezes, significa uma queda, de fato, na economia muito grande. Esse ano, aliás, apenas de exemplo, graças à boa safra, a nossa variação de PIB, comparativamente ao ano passado, nesse trimestre, que foi onde impactou a safra de soja, principalmente, ele variou 15%. 15%. E a nossa expectativa é fechar o ano com um crescimento pelo menos o dobro do Brasil, em torno de 6%. O governador não gosta de falar cifras, eu também, mas a estimativa que a gente está agora fazendo, através dos estudos que a gente faz com a Fundação de Economia e Estatística do Estado, é um valor em torno disso. Então, são estados com muito potencial econômico e, evidentemente, que nós temos que, para suprir, não ficar dependendo da boa vontade de São Pedro, ter programas também permanentes de infraestrutura hídrica, de armazenamento de água, de programas, e isso também nós já criamos nesse governo, são programas que incentivam o pequeno produtor a ter pequenos açudes, pequenos depósitos de água para, no inverno ou no verão, ter alternativa de irrigação. São programas de irrigação que nós estamos lançando, nós temos dados estatísticos de produção de milho, né? E irrigado ele produz 2, 3 vezes mais, aliás, do que o modelo tradicional. Portanto, temos linha de crédito também no Banrisul para os produtores que quiserem comprar infraestrutura de pivôs, assim por diante, fazerem armazenamento de água já de média escala e assim por diante. E estamos acessando também o Parque de Irrigação do governo federal com a construção de pelo menos mais 4 barragens no estado. Retomamos 2 que são fundamentais, na região da fronteira, que é onde tem problemas gravíssimos já de ciclo de chuvas, né? Com a retomada de 2 barragens, Taquarembó e Jaguari, e agora estamos com a expectativa de que consigamos já anunciar mais 2 agora, na sequência antes do final do ano. Secretário Valdir Lewandowski, não sei se o senhor poderia comentar essa questão do endividamento, embora não seja a sua área específica, mas como representante do Estado, a questão do aumento da capacidade de endividamento do Estado, ou uma questão também muito importante que envolve Santa Catarina, o Estado posicionou-se contra o acordo do CONFAS, que é o que está sendo proposto pelo governo para reduzir as alíquotas e tentar acabar com a guerra fiscal. Não sei se o senhor poderia comentar esse assunto da guerra fiscal. Em relação ao endividamento, são todos iguais, né? Tanto como o Paraná falou e o Rio Grande do
certeza a gente vai ganhar também um fôlego, principalmente nessa questão de investimento. Porque todo recurso que se tinha era para pagar a dívida. Né? Nós estávamos totalmente trancados com relação a isso. Inclusive, esse pacto com Santa Catarina, um investimento aí de quase de 9 bilhões, ele também veio em função desse repactuamento da dívida e que o Estado possa fazer esses financiamentos, né, tanto a nível nacional como a nível internacional, Banco Mundial, BIRC, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, essa composição é que deu certo. E na questão de guerra fiscal, a gente sempre diz lá em Santa Catarina, né, cada um tem que se mostrar o mais competitivo possível. Essa é a realidade. Nós buscamos, de uma forma bastante coerente, fazer com que, principalmente o parque fabril já instalado, com todos os segmentos industriais e comerciais, eles têm que ter sobrevida, né, em função de um investimento já da iniciativa privada instalado. Nós temos que arrumar as soluções para que essas empresas tenham longevidade. Né? O Estado está crescendo, né, como o Paraná, como o Rio Grande do Sul. Né? Nós estamos crescendo, fazendo esse trabalho, ajudando o país. O nosso recorte industrial e comercial, ele não se fixa somente numa atividade. Nós não temos assim um lado só agrícola ou só metal mecânico. Não, nós temos o metal mecânico, nós temos o agrícola muito forte, apesar do nosso território ser pequeno, nós temos 1,13% do território nacional, mas nós somos a quinta economia, quinta, sexta, às vezes varia na sétima, mas estamos ali com relação ao país, então nós somos um estado altamente produtivo, nós temos o segundo polo de ferramentaria do Brasil, primeiro é São Paulo, segundo é Santa Catarina, naturalmente ajudado pelo Paraná, porque tem um polo automobilístico muito grande, né, é situado na região de Joinville. Os investimentos que estão sendo feitos pela BMW, pela GM, com uma fábrica de motor já em operação e a outra de transmissão, né, ajuda muito nisso. Trouxemos também da China a Sinotruc, que é a terceira fábrica de caminhões do mundo. Então, nós estamos também crescendo nessa área metal-mecânica. A área de agronegócio, nós somos muito fortes. Né? E não só nós não temos a característica de grandes áreas como tem o Paraná, como tem o Rio Grande do Sul, mas nós temos muito micro e pequeno empresário da área agrícola. Nós somos 193 mil atividades industriais na área agrícola em Santa Catarina. Então, com certeza, são facilidades que nós vamos ter para investir também no pequeno e no médio empresário, tanto na área têxtil. Nós temos muitos pequenos empresários da área têxtil, nós temos muitos pequenos empresários da área metal-mecânica e nós temos muitos pequenos e microempresários da área do agronegócio. E isso é super importante para o Estado de Santa Catarina, em função do seu pequeno território. E vários programas de investimento, e aí os nossos parceiros da UPER, muito fortes, e o BADESP, que é a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Tem uma série de linhas de financiamento para os investidores, também na área de tecnologia e inovação. A gente tem vários programas no Estado relacionados com essas questões, polos de tecnologia muito fortes na área de hardware e software. A Florianópolis hoje tem se destacado muito como um polo de tecnologia muito grande, um programa muito grande do Estado de Santa Catarina, no norte da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, que é o Parque Sapiens, né, um parque voltado à tecnologia, voltado ao meio ambiente, voltado ao turismo. É uma modelagem que foi feita, várias prospecções do mundo, num terreno de propriedade do Estado de Santa Catarina, inclusive com investimento da Petrobras nesse parque tecnológico. Isso tem dado um diferencial muito grande no envolvimento de uma nova economia em Santa Catarina. São 11 parques tecnológicos que estão sendo implantados no Estado de Santa Catarina. Um programa de inovação com relação à capacitação de jovens na questão de tecnologia. Foram treinados ano passado, esse ano, 2.200 jovens voltados à tecnologia, principalmente no desenvolvimento de software, que é super importante. A BMW tem uma indústria
de desenvolvimento de software em Blumenau, que também é outra cidade que tem um polo de tecnologia voltado à questão de software, e é um dos primeiros que começou em Santa Catarina. Na indústria náutica, a gente não pode concorrer com o Sul e com outros estados do Brasil, mas nós concorremos com a indústria náutica de pequeno porte, com 25 empresas, principalmente na área de barco e turismo. Nós trouxemos a Bruce V, dos Estados Unidos, que está instalado em Santa Catarina, e isso está dando também uma conotação bastante diferente, porque nós estamos criando uma base de mão de obra especializada nesse tipo de indústria, que é a indústria de embarcação de barco de turismo. E nós não tínhamos essa mão de obra, e através dos nossos parceiros, via Sistema FIES, através do Senai, o próprio Sebrae também fazendo uma capacitação para esses empreendedores no crescimento dessa nova indústria. Portanto, são oportunidades que estão ocorrendo em Santa Catarina e a gente busca, e aí é onde você falou da guerra fiscal, nós temos que nos moldar a uma realidade da economia de Santa Catarina. Nós não estamos querendo fazer nenhum comparativo com os outros estados do Brasil, mas cada um tem que olhar a sua economia, como ela está firmada, e procurar buscar, junto aos entendimentos federais, o que resolve o nosso estado. Não tem guerra fiscal, mas aí cada um... Voltando a ver outras economias do mundo, como é que fazem? Vamos olhar a Alemanha, como é que é? Totalmente regionalizada. Perguntar para o governador Beto Richa, tendo em vista a importância do agronegócio na região sul, e o Porto de Paranaguá, que é o maior porto da região sul, o segundo maior do estado, segundo o país, os problemas das filas, como que foi resolvido e o que mudou da gestão do governo anterior, quando o Porto era, inclusive, dirigido pelo irmão do governador, e havia várias acusações lá, o que mudou no Porto de Paranaguá e o que está sendo feito para tentar resolver esse problema da perda de competitividade do produto agrícola brasileiro na hora de colocar ele no porto? Eu posso te garantir que mudou tudo em relação à gestão anterior. Nós tínhamos conhecimento, ouvimos a reclamação de operadores do porto, a reclamação de produtores rurais, a reclamação de exportadores, era geral. A gestão, dizer o mínimo, temerária. Até que houve operações da Polícia Federal, ex-superintendentes foram presos, alguns operadores da mesma forma, e assumimos com esta necessidade de uma mudança radical no modelo de gestão do Porto de Paranaguá. Lembrando a importância desse porto para o Paraná e para o Brasil. É o segundo maior porto do país, é o maior porto exportador de grãos do Brasil, e é importante para reduzirmos o custo de produção. E nós mudamos a gestão radicalmente, colocando lá um grande técnico, um homem reconhecido nacionalmente como um grande conhecedor de gestão portuária no Brasil, com uma visão de gestão portuária mundial e que, de fato, conseguiu uma mudança, atendendo às expectativas de todos aqueles, todo o setor produtivo, que precisa de um porto mais eficiente, um porto mais moderno, com melhores resultados. Lembrando também que, para atrair os investimentos para o Estado do Paraná, não foi apenas o programa Paraná Competitivo, porque o maior desafio do Estado era retomar a confiança com o setor produtivo, a confiança com os investidores, e também era necessário segurança jurídica, era necessário diálogo e os investimentos em infraestrutura, todos os elementos avaliados por aqueles que querem investir no Brasil, estão em busca de melhores oportunidades entre as ofertas dos estados brasileiros. E uma das questões também foi a agilidade e a melhoria da eficiência do Porto de Paranaguá. Você lembrou bem a questão das longas filas para o desembarque no porto. Vimos este ano, fartamente, na mídia nacional, as filas quilométricas no Porto de Santos. Como nos anos anteriores, também víamos as filas no Porto de Paranaguá. E ninguém percebeu, porque muitas vezes
a mídia, quando as coisas vão bem, não dão o mesmo destaque quando tem que fazer alguma acusação de algo que está errado, está irregular. Sempre era noticiado e agora muitos não perceberam, mas não tivemos longas filas no Porto de Paranaguá, em que pese temos tido uma super safra de grãos no nosso estado. Por quê? Uma gestão competente que integrou todos os agentes na busca dessa eficiência. Tivemos um planejamento onde envolvemos as cooperativas, os produtores rurais, com várias entidades que representam o agronegócio do estado, reuniões com as concessionárias de pedágio, nas praças de pedágio, material explicativo. Tivemos também a melhoria dos acessos ao Porto de Paranaguá, ampliação do pátio de triagens e um planejamento perfeito para o desembarque no nosso porto, inclusive com senhas. E uma das questões que abordei com a presidente Dilma, quando no início do ano ela esteve na região oeste do Paraná, nós a acompanhamos num dos maiores eventos do agronegócio no Brasil, que é o Show Rural da cidade de Cascavel. E disse a ela essa questão portuária. E por que as grandes filas? Pela falta de logística no Brasil, pela falta de depósitos, silos e armazenagem. O que acontece hoje? Um produtor colhe a sua safra e não tem de armazenar. O que ele faz? Põe em cima do caminhão e manda para a estrada. Esta é a maior razão das longas filas para o desembarque de grãos dos nossos portos. E nós conseguimos avançar. A eficiência, os bons resultados, e inclusive já investimos logo que assumimos o governo, na dragagem dos berços de atracação. Por falta de dragagem e o baixo calado, os grandes navios não saíam com a carga completa, porque quantas vezes eles ali raspavam no fundo do berço de atracação. E hoje, há cerca de um mês, também anunciamos mais 175 milhões de reais ao Porto para investimentos na dragagem dos canais de acesso, das bacias de evolução e, mais uma vez, nos berços de atracação. Lembrando que é um investimento que deve acontecer permanentemente, porque com a movimentação das marés, a areia volta novamente, novos bancos de areia são formados. Então, é imprescindível esse investimento permanente. Com isso, nós diminuímos o custo de produção e aumentamos a competitividade do Paraná e do Brasil também. Dentro desses 75 milhões, além da dragagem, a modernização dos equipamentos, principalmente os shiploaders, que carregam os nossos navios. Os existentes hoje em Paranaguá em operação são da década de 70, obsoletos, lentos, os braços para o carregamento dos navios são mais curtos, e agora com os novos equipamentos, 4 shiploaders, nós vamos ganhar também agilidade e mais velocidade no carregamento dos navios. Já conseguimos a diminuição da grande fila de navios aguardando para atracar no Porto de Paranaguá. Como nos demais portos do Brasil, na maioria deles, essas longas filas também existem. Enfim, com esses investimentos, nós estamos melhorando sistematicamente a eficiência, a agilidade, modernizando o Porto de Paranaguá. Porque antes, como muito bem você mencionou, a gestão que tínhamos anteriormente, que era a reclamação geral, dizendo o mínimo mais uma vez, nós perdemos boa parte da movimentação de cargas do Porto de Paranaguá, principalmente para o nosso vizinho Santa Catarina, que tem, se não me engano, 5 portos em operação. Pela ineficiência do Porto de Paranaguá também, além dos grandes investimentos, da visão estratégica do governo de Santa Catarina, em melhorar a sua infraestrutura portuária, para ganhar em produção, ganhar em novos investimentos no seu estado. Isso hoje está acontecendo no estado do Paraná. Portanto, agora vocês têm um concorrente que é o Paraná, que tem a mesma visão estratégica da importância de um porto eficiente no Paraná, contribuindo também com o país. Resumindo, em 2011, nós batemos um recorde na movimentação de cargas no corredor de exportação, com 41 milhões de toneladas, superado em 2012 para 44 milhões e meio de toneladas. E a expectativa, ao fechamento desse ano, é chegarmos próximos a 50 milhões de toneladas movimentados no nosso corredor de exportações.
maior exportador de grãos e o maior importador de fertilizantes para o Brasil também é Paranaguá. Lembrando que temos o porto menor, às vezes a gente não se refere, mas o porto de Antonina também, que passa por esses investimentos, por essas iniciativas e a modernização da mesma forma. Nosso tempo está quase esgotando, mas acho que dá tempo de perguntar para o secretário João Mota uma questão importante que afeta a região sul, que é o fracasso do Mercosul. O governo federal, durante muito tempo, se empenhou nessa região de livre comércio, mas aparentemente os problemas são cada vez mais graves e a Argentina sempre barrando os produtos brasileiros, especialmente a questão dos calçados. E o Rio Grande do Sul tem o maior polo calçadista do Brasil. Eu gostaria de saber como o Estado vem resolvendo esse problema e como é que se supera essa dificuldade de negociação. Nosso tempo está esgotadíssimo. A nossa colega lá está mostrando 0 minutos. Então, o senhor tem 30 segundos. Se vira nos 30. Obrigado. Não, eu acho que a pauta, aliás, o Mercosul, eu acho que é uma questão de pauta, né? De agenda, né? De agenda. Eu acho que nós temos que, os estados, enfim, o próprio país, o governo brasileiro, eu acho que teria que redimensionar mais a agenda. Eu acho que uma agenda geral de caráter diplomático, missional, etc. Eu acho que é uma agenda mais de cooperação econômica, né? Acho que desse ponto de vista, que talvez o papel dos governadores poderia ser melhor aproveitado, né? Nós temos tido lá uma boa relação, especialmente com o vizinho Uruguai, através da enorme parceria que o presidente do Uruguai tem tido conosco, tem visitado recorrentemente o Estado, a região sul, mas tem essa área de energia mesmo, os parques eólicos que nós temos já na região de fronteira com o Uruguai, exigem já hoje que a gente redimensione, por exemplo, as grandes linhas de transmissão, talvez uma cooperação em relação ao Uruguai. Ferrovia, idem, internet livre, banda larga, idem, apenas para dar exemplos rápidos, e também nessa área da hidrovia. Então, só aqui teríamos, pelo menos, do ponto de vista de cooperação econômica, pelo menos 3 agendas importantíssimas, só com o Uruguai. Com o caso argentino, é um caso mais complicado, porque aqui nós temos, sem falar na concorrência, na guerra fiscal, o problema da pauta do Estado de São Paulo, né, que é a pauta que prevalece nos acordos comerciais com a Argentina. Aí a região sul inteira aqui cabe reclamar um pouquinho, mas são acordos, sim, entre países que a nossa pauta acaba ficando no segundo plano, porque no primeiro plano fica, evidentemente, a pauta da indústria, em grande medida, de São Paulo. Então, nosso calçado paga por isso, pede por isso. Nem por isso nós vamos dizer o contrário. Nós estamos apoiando muito a indústria do calçado, pela tradição, pela força. É um setor mais importante de exportação do Rio Grande do Sul ainda. Portanto, nós não vamos abandonar o setor. Ao contrário, temos programas, o Fundopem está ampliado, inclusive, para esse setor, crédito especial. Nós temos que ter um cuidado e um carinho especial pela tradição e pela força empregadora e empreendedora dessa cadeia produtiva. Agora, nós enfrentamos, de fato, os acordos econômicos bilaterais, Brasil e Argentina, que acabam sacrificando grande parte das nossas pautas de interesses. Apenas para dar um segundo exemplo, é o caso do arroz também, irrigado, que é a maior produção de arroz no Brasil, e que muitas vezes, lá, de vez em quando, entra lá uns caminhões de arroz da Argentina para dentro do Brasil. São circunstâncias dos acordos comerciais macros entre países fortes que precisam manter a sua balança de negócios aquecida, né? Então, nós também temos que compreender essa engenharia, uma certa complexidade para não simplificar. Mas quero registrar a importância de nós manter os 3 estados integrados naquilo que for possível, mas principalmente nessa disputa de agenda no terreno da cooperação econômica com os 3 países. Aqui eu acho que nós temos como ampliar o nosso espaço, e acho que é uma disposição, pelo menos nosso governador, e juntamente com Santa Catarina e Paraná, consertarmos melhor essa agenda e disputar espaço, porque não um pouquinho mais com São Paulo e outros estados em relação com os países do Mercosul. Ô Frei, a gente poderia deixar também na questão do turismo na Argentina. Quando chega a temporada de verão, começa a retaliação do governo argentino com relação à saída do turista argentino. A temporada passada foi... Eles fizeram de uma forma bastante drástica. Barrar a estrada deles. Inclusive deixando a operação, por exemplo, de charter. Nós somos um grande receptivo de charter do Mercosul. Na temporada de verão, o aeroporto de Florianópolis recebe 600 charters. Eles barraram a entrada de avião
internacional para fazer charter na Argentina. Deixaram só operar com companhia argentina. Então, isso, para o Brasil, porque nós somos o maior, o Sul é o maior receptivo do turismo do Mercosul e que influi nas divisas da exportação do turismo brasileiro, é uma causa que tem que ser bastante negociada. E até por Foz do Iguaçu, que é outro grande receptivo nacional. Isso não pode deixar essa pauta fora. E aproveitando também, o Sul é um grande polo de investimento do turismo, tanto no Rio Grande do Sul como Paraná e Santa Catarina, que é uma oportunidade de grandes negócios para quem quer fazer investimento nessa área. Eu agradeço a presença do governador Beto Richa, do secretário Valdir Valendowski, do secretário João Mota. Nós vamos ter um pequeno intervalo para o café. Algumas questões não foram respondidas, nós vamos procurar respondê-las no caderno especial que circula na segunda-feira. Então, um intervalo para o café e mais tarde nós vamos ver aqui essas mesmas questões pelo ponto de vista da iniciativa privada. Com a palavra.